Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Excel. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar as funções do Excel, tá? E essas funções hoje nós vamos estar trabalhando com três tipos de funções. A primeira função, média, a segunda, máximo e a terceira, mínimo, tá? Vou estar passando para vocês a diferença de fórmula e de funções e vou estar explicando a diferença dessas três funções, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão abrir o aplicativo Excel na área de trabalho do computador de vocês, o ícone, aquele ícone verdinho que a gente já conhece, e ele vai abrir essa tela aqui, tá? Vamos lá então, todo mundo junto, tá bom? Aí vocês vão acessar essa primeira aqui, pasta de trabalho, e vão abrir um novo arquivo em branco. Tá? Através desse arquivo aqui, nós vamos iniciar o processo de desenvolvimento da planilha, que vai ter essas funções. Tá? Eu só vou fazer aqui, a gente vai fazer um cabeçalho dela de início, para vocês terem noção do que eu estou falando. Tá bom? Então nós vamos trabalhar de acordo com o que a gente já vem fazendo. Tá? Vamos selecionar lá, na primeira linha, vocês vão selecionar da célula A até a célula... Vamos lá, vamos ver qual que a gente vai usar aqui. Nós vamos pegar na segunda linha então, tá? Vamos pegar na segunda linha, porque depois a gente já sabe quanto a gente vai utilizar, tá bom? Vamos lá, nós vamos colocar aqui funcionários na célula A2. E agora vai ser consecutivo aqui, tá? Primeiro foi A2, a segunda B2, o terceiro C2, tá bom? Então vamos lá. Salário, janeiro, vamos colocar janeiro, só o nome dos meses, tá? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos fazer até junho, tá bom, gente? Vamos fazer até junho. São 6 primeiros meses, tá? Então ele deu aqui. Então, vamos pegar aqui. Eu vou colocar o tamanho necessário da célula aqui. Centralizar. Negrito. Vou colocar um fundo aqui de uma vez. Ó, vocês vão fazendo. Tendo dúvida, vai dando pause e vai acompanhando. Eu vou selecionar aqui em cima. Vou mesclar. Ó, agora eu vou pegar em cima da célula funcionários, que no caso é A1, e vou até G1. Seleciono tudo. Vou mesclar, centralizar. Aí, ó. Então aqui embaixo eu só digitei os nomes, coloquei cor no fundo e cor na fonte. Em cima eu selecionei toda a área em cima, mesclei, centralizei e vou colocar aqui, ó, tabela de salários dos funcionários da empresa. Tabela de salários dos funcionários da empresa. Vamos colocar uma fonte também. Negrito. Vamos colocar um outro fundo. E uma cor. Na fonte. Foi. Agora a gente... Até aqui tranquilo. Só texto. Só cor do fundo. E cor na fonte. Nós vamos utilizar... Tá? Essa aqui agora, que vocês vão desenvolver essa vez. Mesma coisa também, nós vamos ter como base aqui, vamos pegar até o 12, porque aí vocês já utilizaram o 2, então vamos selecionar e utilizar até o 12. Então já vou aplicar todas as bordas aqui para vocês verem a área delimitada.
tá certo? Ó, então nós temos aqui, ó, vou mudar a cor do fundo dessa área que vocês vão fazer aí. Tabela de salário dos funcionários da empresa, tá bom, gente? Fundo preto, letra branca, pode ser a cor que vocês quiserem, tá? Cor, essas partes de cores, estilos de letra, fonte, tamanho, isso aí é com vocês. O que eu preciso é que o escrito seja assim, tá bom? As palavras, as frases, ok? Então vamos continuar. Por enquanto só texto, agora eu vou realizar esse processo em 3 pessoas, tá? Então vai ser o Antônio, vai ser a Mariana, vai ser o Juliano. Tudo bem. Esses. Vou deixar. Só vou mudar o tom aqui da cor para ficar mais fácil para a gente enxergar. Clicar um 12 centralizado. Ok. Agora a gente vai simular aqui para eles, tá? A gente vai simular para eles aqui os meses, valores referentes aqui a salários, tá bom? A salários. Então nós vamos colocar aí 560. Depois a gente troca ali e vamos aqui na máscara, tá? Por enquanto vai ser assim. 590 e 540. Fevereiro, 635, 720 e o Juliano 690. Em março, mesma coisa, a gente vai colocar salários. E aqui, ó, vocês podem colocar o valor que vocês quiserem, tá? Não precisa ser o mesmo valor que o meu aqui, não. Em maio e em junho também nós temos aí os salários. E finalizar aqui mês de junho, tá bom? Mês de junho agora. Nós vamos até junho. É uma tabela de 6 meses, né? Equivalente aí a 6 meses. 140. Tá, pessoal? Agora aqui é o seguinte. Esses valores, né? Vocês podem selecionar depois de pronto. Vir aqui, ó. Sabe onde a gente trabalhou com máscara, que eu comentei com vocês a respeito na última aula? A gente falou sobre a moeda que você coloca, já gera o valor. Então, aqui salário também é a mesma coisa, moeda já gera o valor. Tá? Teve casos que me perguntaram aí, foi até bom perguntar que a gente tira essas dúvidas todas, tá? A respeito de quando aparece esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, né, aquele hashtag, é quando a célula é muito pequena pelo tamanho dos números. Então você deve aumentar a célula quando aparece isso, tá bom? Qualquer dúvida pode ir me mandando. É assim mesmo que a gente vai conseguindo aqui sanar todas as dúvidas, tá? Depois vocês vão colocar ele negrito, centralizar, vai escolher uma cor, tudo certinho. Agora vamos ao tema da aula de hoje, principal, que é média, valor mínimo e valor máximo. Então são os 3 valores, né? E eu fiz isso de propósito aqui, só para a gente poder separar bem mesmo o que a gente vai pedir, tá bom? Então essa tabela, ela tá aqui, ó. E a gente vai utilizar esse pedaço aqui para trabalhar agora com essa nova matéria da aula de hoje, tá? Que são as 3 funções. Então eu vou colocar a borda nela, vou aplicar todas as bordas e aqui a gente vai trabalhar. Primeiro eu vou selecionar e vou mesclar aqui em cima, tá? E vou escrever aqui em cima, ó. Média, mínimo e máximo. Isso aqui é só um enunciado, tá, gente? Muito bem.
Colocar um fundinho. E a cor deixa. Então vamos lá. Na primeira, eu quero calcular a média. Na segunda, eu quero calcular o valor mínimo. Na terceira, eu quero calcular o valor máximo. Desse jeito mesmo, ó. Que agora é o título. Tá? Nós estamos no título. Vou colocar a cor ao contrário do que foi colocado no anterior para não confundir. Aí, ó. Certo? Então, média, mínimo e máximo. Por enquanto, texto, cor no fundo, borda, mesclar. Por enquanto a gente está trabalhando isso. Agora a gente vai fazer a fórmula. E vamos aprender a diferença de fórmulas e de funções. Tá? Eu vou ensinar aqui a função, que é a função soma e a fórmula soma. Né? Então o que eu passei para vocês na última aula foi o quê? A fórmula soma, para somar, como que ela é descrita? Vamos lá. Como que eu passei para vocês? Eu passei para vocês assim, igual, toda fórmula inicia com igual, correto? Então, igual, aí eu coloquei a primeira, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, isso se fosse somar todos os salários aqui, ó. Quinta, mais a sexta. Enter. Então, olha como que ficou. Eu posso substituir essa fórmula aqui, desse tamanho, por uma simples função, vai facilitar muito. Como que eu faço? Continua do mesmo jeito, iniciando com igual. A função de somar, soma, então você vai digitar depois do igual. Igual, soma, e vai selecionar esse salário dele aqui, ó. Tá? Ó, de novo. Soma. Ó, soma. E aí você tem duas opções. Ou você dá dois cliques aqui, ó. Você colocou igual, digitou a palavra soma. Aí você tem duas opções. Ou dá dois cliques aqui no soma, para ele abrir o parênteses. Ou você simplesmente está digitando, pode abrir o parênteses manual. Tá? Abriu o parênteses, você vai selecionar o que você quer que soma. Ah, eu quero que soma de janeiro a junho. Então eu seleciono, tá vendo? Lá na célula Antônio Janeiro e vou clicando e vou levando até junho. Aí ele apareceu aqui, ó, B3, 2 pontos, G3. O que significa 2 pontos aqui? Aqui o 2 pontos significa assim, até. Então, igual significa uma fórmula, né? Uma função ou fórmula. Soma significa é a função de somar. Então, soma, somar de B3 até G3. Fecha parênteses, dá Enter. Então, esse aqui seria o que nós chamamos de soma. Tá? E para a gente ficar mais legal nisso aí, nós vamos inserir, ó, uma coluna. A gente sempre insere linha, né? Então vamos fazer isso aí direitinho numa coluna certa? Então vamos lá. Como que a gente insere uma coluna? Vocês vão pegar, então inserir linha, a gente sempre clica aqui e vai inserir anteriormente. A coluna a gente vai clicar na letra, botão direito e inserir. Tá? Para quem não viu, vamos de novo. A gente vai clicar na letra, botão direito e inserir. Ele vai pegar a configuração do anterior, tá? Isso aí é normal, ele vai pegar a configuração do anterior. Mas nada impede, você pode mudar aqui, ó, tá bom? Ou, se você quiser, faz aqui na letra I, botão direito e inserir. Como ele vai pegar a configuração do anterior, olha lá, pegou certinho. Média, você vai passar essa média aqui, Ctrl C, Ctrl V para cá, e vai passar a soma para cá. Soma. E aqui você vai acrescentar. Então é bom a gente fazer isso aí para que as pessoas possam lidar
com os imprevistos que pode acontecer durante o desenvolvimento de uma planilha, tá bom, galera? Então, ó, soma, média, mínimo e máximo. O soma a gente já aprendeu, mas vamos acrescentar ele aqui, para ficar bem igualzinho mesmo, tá bom? Então vamos lá, soma. O soma repetindo para vocês então, tá? Aqui ó, para quem não pegou, igual vai iniciar uma fórmula ou uma função. Vamos digitar a palavra soma, vai abrir a lista de funções no Excel. Eu vou escolher a função soma, que significa somar. Vou dar 2 cliques, ó. Ou eu vou clicar para abrir o parênteses. Abriu o parênteses, dei 2 cliques, eu vou selecionar o que eu quero somar. Eu quero somar todos os salários de janeiro a junho do Antônio. Fecho parênteses e dou Enter. Vamos fazer agora com a Mariana. 2 cliques na célula, igual, soma, 2 cliques na soma, ou abre o parênteses, seleciona todos os salários de janeiro a junho da funcionária Mariana, fecha parênteses, Enter. E Juliano, continuando na soma, igual, digita a palavra soma, que é a função, 2 cliques nela, selecionou todos os salários de Juliana, fechou parênteses, deu Enter. Pronto. Terminamos a função soma. Somar. Ele está somando todos os salários. Né? Então, se a gente fosse fazer agora a fórmula da média, como seria? No comum, que a gente aprende na escola, na matemática da vida, a gente soma todos os valores, tá aqui, e divide pela quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria muito complexo fazer essa fórmula, sendo que a gente pode facilitar com uma função, a função média, tá? Como que facilita isso aí? Mesma coisa, inicia como igual novamente, digita média. Só que agora, muito cuidado na hora que vocês forem digitar, tanto a palavra média, quanto a palavra mínimo, quanto a palavra máximo. Ela necessita da acentuação. Então, se você, professor, digitei a palavra média, não apareceu a função média. Mas você não colocou o acento. Então, média tem acento, você tem que colocar. Colocou, ela vai aparecer aqui, ó. A função, ela é representada pela letra FX. Igual tem aqui em cima. Tá? FX. Então, olha lá, apareceu. FX média. Ok? Então, digitou menos, mesma coisa. 2 cliques. Abriu parênteses. Você vai selecionar os salários do Antônio de janeiro a junho. Vai fechar parênteses e vai dar Enter. Aí a gente consegue, com o resultado, já obter a média do salário de Antônio de janeiro a junho. Olha que legal. Então, olha para vocês verem como que diferença que deu. Vamos de novo? Igual, média com acento, 2 cliques, selecionou todos os salários de Antônio, fechou parênteses, Enter. Muito mais fácil que você colocar um salário mais outro, mais outro, mais outro, dividido por 6. Então, a função fica muito mais fácil. Vamos fazer agora da Mariana. Igual, média com acento, não esqueça, abre parênteses, ou duplo clique na palavra, seleciona todos os salários, fecha parênteses, dá Enter. Vamos fazer o do Juliano, inicia com igual, palavra média com acento, 2 cliques nela, seleciona todos os salários, fecha parênteses, Enter. Então aqui nós já temos, ó, nós temos aí o que? Nós temos, vamos até selecionar aqui, vamos passar para vermelho, negrito. Nós já temos as somas dos salários dos funcionários e no segundo nós temos a média, tá? Então aí, ó, conhecendo soma, média, mínima e máxima. Vamos continuar agora aqui, ó, para mínimo, tá? Mesma coisa, mesmo requisito. Só que em vez de escrever soma, ao invés de escrever média, nós vamos escrever mínimo e depois máximo. Vamos lá? Igual, mínimo, olha o acento. Vou fazer um teste aqui, ó, sem acentuação. Não aparece nada, ó. Então, mínimo tem acento no primeiro I, tá? 2 cliques.
Selecionou todos os salários, não esqueça de nenhum. E não esqueça também que você não pode ultrapassar. Às vezes, sem querer, você entra na soma aqui, ó. Não. Não esqueça que é de janeiro a junho. São 6 meses, tá bom? Mariana, mesma coisa, igual, mínimo, 2 cliques, janeiro a junho, fechou parênteses. O que ele me deu aqui o resultado? Vamos terminar o terceiro aqui, eu já vou passar para vocês, ó, igual a mínimo. O que significa esse mínimo, esse menor valor? O Excel, ele está visualizando de B5, que é o salário de janeiro do Juliano, até G5, que é o salário de junho do Juliano. Então, todos os salários dele, ele está verificando e ele vai mostrar o salário menor de todos os meses dele. Então, no primeiro, somou todos e deu o total. No segundo, foi a média, que é a soma de todos dividido pela quantidade de meses. E é mínimo, ele vai identificar de todos os salários deles quais são, qual é, né? Nem quais são, qual é o menor, qual é o menor salário nesses 6 meses, tá? Então, do Antônio foi 435, da Mariana foi 567 e do Juliano foi 378. Tá bom? Pode conferir que está certinho. E, né, para finalizar a explicação de hoje, nós temos a função máxima. A função máxima, mesma coisa, não pode esquecer do que? Acentuação. Máximo, 2 cliques, abre o parênteses, vai selecionar os salários, todos os salários de janeiro a junho de Antônio. Fechou parênteses, deu Enter. Como resultado, a gente obteve o quê? A gente obteve o contrário de mínimo. A gente obteve o valor, o salário máximo nele dentre os 6 meses. Tá? Vamos fazer com a Mariana. Não esqueça acentuação. Eu gosto de falar bastante isso, porque infelizmente muitas pessoas ficam desnorteadas, não conseguem fazer por causa de um acento. Foi, para finalizar, o máximo de Juliano. E, ó, vamos lá. Máximo. Abre o parênteses. Ou dá o duplo clique na palavra função máximo, ou abre o parênteses e depois fecha o parênteses também. Fechar o parênteses é obrigatório, tá? Então aqui, ó, nós conseguimos ver, concluímos aqui, né, as funções. Nós usamos também a função soma, a média, mínimo e máximo, mas principalmente, que eu queria passar para vocês, média, mínimo e máximo. Então, essa soma aqui, eu expliquei na aula passada como fórmula, e aqui está como função. Tá? Então, tudo que tem fórmula tem função para facilitar o dia a dia. Tá? O exercício dessa semana vai ser o quê? Vocês vão fazer essa tabela, igual nós fizemos aqui, preencher ela até a linha 12, tá? Até a linha 12. Então, 1 vai ser título, 2 subtítulo, de 3 a 12 vai ser preenchimento de funcionários e salário dos meses. E aqui, nesse finalzinho, nas 4 últimas colunas, a gente vai utilizar, eu vou colocar até um fundinho aqui, bem amarelo levinho aqui, a gente vai utilizar aqui, ó, as fórmulas, tá? Então, onde o fundo está cinza, não é fórmula, é só digitação de valores, pode ser o valor que vocês quiserem, coloquem como fundo moeda, aqui, a célula aqui, nós vamos jogar ela aqui, ó, com essa máscara de moeda, tá? E aqui, nós também vamos colocar moeda, tá bom? O resto pode ser texto normal ou geral, tá bom, gente? E aí vocês vão realizar o preenchimento dessa planilha, onde está cinza, vão preencher com os valores que vocês quiserem, e aqui vocês vão colocar as funções, tá? Na coluna soma, a função soma. Na coluna média, a função média. Na coluna mínimo, função mínimo, coluna máximo, função máximo. Eu acho que está bem simples, bem tranquilo, bem fácil de fazer. Tá? Vocês vão colocar cor no fundo, a cor fica a escolha de vocês, vão colocar borda, tá? Toda essa planilha aí, ó, no final pode conferir, seleciona tudo,
vai lá, todas as bordas, para ter certeza que não esqueceu de nada. Tá bom, gente? E aí, terminou, vocês salvam o arquivo e me envia para eu avaliar mais esse exercício com essa videoaula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, pode me enviar, pode me mandar mensagem, pode pelo WhatsApp, pelo portal, qualquer hora, qualquer momento, assim que eu tiver condições já respondo para vocês o mais rápido possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um bom exercício aí, aproveitem bastante e caprichem e me enviem o arquivo que eu avalio para vocês lá no portal, tá joia? Um abraço forte para todo mundo aí e até a próxima videoaula.